Bom dia, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem. Nós vamos continuar com o nosso conteúdo de geometria espacial e no último vídeo a gente parou falando de pirâmide, né? A área de pirâmide, volume de pirâmide, que é a área da base das alturas sobre 3. E agora a gente vai continuar com o conteúdo aqui, tá bom? A gente vai falar agora de uma seção transversal da pirâmide. Como assim? Olha só, nós vamos tá aqui. Nós vamos ter uma pirâmide e vamos cortar ela. A gente vai cortar ela em um ponto de forma que essa área da seção aqui, essa figura A1, B1, C1, D1, E1, seja paralela à base da pirâmide A, B, C, D, tá? A gente vai fazer esse corte na pirâmide. Em outras palavras, a gente vai pegar um plano beta paralelo à base e vai interceptar a pirâmide. No que intercepta, a gente vai formar esse polígono aqui, ó, A1, B1, C1, D1, E1, que vai ser um polígono semelhante ao polígono da base, tá bom? Vai ser semelhante, tá? E aí a gente vai observar que a gente agora tem três elementos. A gente vai ter aqui uma pirâmide menor, que está aqui. A gente vai ter uma pirâmide maior, que está aqui. E a gente vai ter essa parte aqui de baixo, que a gente vai chamar de tronco de pirâmide, né? Seria como se eu fosse lá, cortasse a pirâmide e tirasse a parte de cima dela. O volume desse tronco da pirâmide aqui, como que eu faço? Eu vou fazer o volume da pirâmide toda menos o volume da pirâmide menor. Então, se eu tenho o volume da pirâmide grande e tiro o volume da pirâmide pequena, vai dar exatamente o volume do tronco dessa pirâmide. Então, vamos falar que o volume do tronco vai ser o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide menor, tá? E a gente vai observar que uma coisa muito importante aqui é que essa pirâmide menor, ela vai ser semelhante à pirâmide maior. Como assim? Quando eu falo de semelhança, é que tendo os dados de uma, eu consigo obter os dados da outra através de uma razão de semelhança, né? Igual quando a gente viu semelhança de triângulo. Observa só, se eu pegar aqui esse triângulo, se eu pegar esse triângulo VA1, B1 e o triângulo grande aqui VAB, eles vão ser semelhantes. Os três ângulos internos vão ter a mesma medida, os correspondentes. Ambos vão ter esse ângulo aqui V, em ambos, né? Ó, tanto no triângulo pequeno quanto no triângulo grande. E esse ângulo aqui que vai estar no vértice A1 vai ser o mesmo ângulo que está no vértice A. Por quê? Esse segmento A1, B1 é paralelo ao segmento AB. Então, pelo aquele teorema de duas paralelas e uma transversal, a gente sabe que esse ângulo que vai estar aqui no vértice A1 é igual ao ângulo que está no vértice A. E do mesmo modo, aqui eu vou ter duas paralelas e uma transversal, considerando agora transversal essa VB. Então, esse ângulo B1 ele é igual ao ângulo B. Então, o que eu estou querendo falar é todas as faces laterais, tanto da pirâmide pequena quanto da pirâmide grande, vão ser semelhantes. E a gente sabe que as faces laterais de pirâmide são sempre triângulos. Então, se a gente descobre essa razão de semelhança, eu consigo determinar aqui um modo de saber os dados da pirâmide pequena e chegar nos dados da pirâmide grande, ou vice-versa, tá? Através dessa razão de semelhança aqui. E aí a gente vai ver algumas regras para essa razão de semelhança, tá bom? Vamos lá. Que aí a pirâmide a gente tem alguns elementos, a aresta da base, a aresta lateral, aí a gente tem a área da base, a área total, o volume da pirâmide. A gente vai estabelecer como,
usar essa relação de semelhança para obter os dados de uma pirâmide, sabendo os dados da outra, tá? Isso aqui que eu falei sobre o volume do tronco é muito importante. Então, se eu fizer o corte na pirâmide, vai sobrar essa parte de baixo que é chamada de tronco da pirâmide, e o volume dessa pirâmide grande aqui toda, menos o volume dessa pirâmide aqui menor, vai dar exatamente o volume desse tronco, tá? Então vamos aí para as razões de semelhanças. Tem um erro aqui no livro, a gente corrige. Primeiro aqui, ó, é a área da base maior dividido pela área da base menor vai ser igual ao valor da altura maior ao quadrado sobre o valor da altura da pirâmide menor ao quadrado. Como assim? Primeiro, a área de base é a unidade de medida elevada ao quadrado. Para eu poder montar essa fração que me dá a razão de semelhança, como a área da base é a unidade de medida ao quadrado e a altura é a unidade de medida elevada a 1, então a gente tem que elevar isso aqui ao quadrado, para ficar na mesma unidade de medida. O que eu estou falando é o seguinte: se eu dividir a área dessa base maior aqui pela área dessa base menor aqui, vai dar o mesmo resultado do que a altura da pirâmide maior, que vai ser daqui até aqui embaixo, dividido pela altura da pirâmide menor, tá? Então, vai ser isso, tá, gente? Aí a gente estabelece essa relação aí, que eu vou ter sempre duas frações, onde são 4 dados e um vai estar faltando. Vai ser assim que vai funcionar. Lembrando, então, a área da base maior dividido pela área da base menor vai me dar uma razão, que é a mesma razão de altura da pirâmide maior dividido pela altura da pirâmide menor elevado ao quadrado. Lembrando que a área é a unidade de medida ao quadrado, então a altura tem que ser elevada ao quadrado para a unidade de medida ficar ao quadrado também e eu poder estabelecer essa razão, que vai ser uma razão fixa, tá, gente? Outra razão que eu vou ter aqui. Não, tá certo. Tá faltando uma, tá? A gente coloca aqui. Então, seguindo aqui ainda na linha de área, eu vou ter que a área total da pirâmide maior dividido pela área total da pirâmide menor vai ser igual a altura da pirâmide maior dividido pela altura da pirâmide menor elevado ao quadrado. O livro não trouxe essa relação, mas funciona, tá? Então eu estou falando o seguinte: a área total dessa pirâmide grande aqui, todas as laterais mais a base, dividido pela área total da pirâmide menor, todas as faces laterais mais a base. Isso vai ser igual a altura da pirâmide maior dividido pela altura da pirâmide menor elevado ao quadrado. Eleva ao quadrado por causa da unidade de medida. Quando eu estou falando de área, é ao quadrado. Quando eu falo de altura, é elevado a 1. Então, a gente eleva ao quadrado para ficar tudo igual, tá? Tá. Aí aqui trouxe outra, que é a área lateral da pirâmide maior dividido pela área lateral da pirâmide menor é igual à altura da pirâmide maior sobre a altura da pirâmide menor elevado ao quadrado. Aqui o livro está errado, faltou elevar ao quadrado aqui, tá? Então, a área lateral da pirâmide grande, né? A área lateral dessa pirâmide grandona aqui, né? Ó, dividido pela área lateral da pirâmide menor é igual à altura da maior dividido pela altura da menor elevado ao quadrado. Uma outra razão que o livro não trouxe, mas que também funciona, de semelhança, é que a altura da maior dividido pela altura da pirâmide menor pode ser igual a aresta da base da maior dividido pela aresta da base da menor, tá? Também funciona. O que eu estou falando? O seguinte: se eu tiver a altura da pirâmide menor, que vai do V até o O aqui, dividido pela altura da pirâmide menor, que vai do V até esse O1 aqui,
Então, a altura da maior dividido pela altura da menor seria o lado igual ao lado da base da menor, o lado da base da maior dividido pelo lado da base da menor. Então, tem essas relações. Ah, aqui tem que elevar ao quadrado nessa relação aqui? Nessa relação aqui não tem que elevar ao quadrado. Porque eu estou falando de altura, é uma dimensão. A aresta da base também é uma dimensão só, então já está ok, não precisa. E o último que eu vou ter, a última relação é, se eu fizer o volume da pirâmide maior dividido pelo volume da pirâmide menor, isso aqui vai ser igual à altura da pirâmide maior dividido pela altura da pirâmide menor, só que agora é elevado ao cubo. Tá? Ó, o volume, a unidade de medida é elevado ao cubo. Como a altura é elevada a 1, então eu tenho que elevar isso aqui ao cubo. Tá? Então, volume da pirâmide grande dividido pelo volume da pirâmide pequena é igual à altura da pirâmide grande dividido pela altura da pirâmide pequena elevado ao cubo. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, como é que funciona. Né? Vamos ver um exemplo aqui. Determinar a altura de uma pirâmide cuja área da base quadrangular é 64. Opa! Então, aqui, ó, vale 64 a área da base grande. Cuja área da base quadrangular mede 64, sabendo que a área da seção transversal obtida a 6 centímetros. Então, sabe-se que a área da seção transversal obtida a 6 centímetros da base vale 16. Ah, tá. Então, a área da seção transversal é essa aqui, vale 16. Né? Vale 16. Não, ficou muito pequeno. Vale 16. Só que essa seção transversal foi obtida a 6 centímetros da base. Então, quer dizer que a distância dessa seção até a base aqui, ó, vale 6. Tá? Então, aí como é que a gente vai fazer? Pediu para obter a altura da pirâmide, né? Eu vou saber que a área da base da pirâmide maior, 64, a área da base da pirâmide maior, dividido pela área da base da pirâmide menor, 64. Isso aqui vai ser igual à altura da pirâmide maior. Eu não tenho essa altura, é o que eu quero. Dividido pela altura da pirâmide menor. Mas quanto que vale a altura da pirâmide menor? A altura da pirâmide menor é esse pedacinho aqui. Ela vai ser a altura da pirâmide toda menos esse pedaço aqui, que vale 6. Tudo aqui vale Hzão. Esse pedacinho aqui vale 6. Se eu fizer Hzão menos esse pedacinho aqui de baixo, vai me dar a altura da pirâmide menor. Ou seja, a altura da pirâmide menor vai ser igual à altura da pirâmide grande menos esses 6 aqui. Então, vai ser Hzão menos os 6. Só que a gente vai observar que a unidade de medida que eu estou usando à esquerda é de área. Aqui é 16, viu, gente? Desculpa. É a área da pirâmide grande, da base da pirâmide maior, dividido pela área da base da pirâmide menor. Então, aqui embaixo é 16. Tá? Como a unidade de medida que a gente está usando para cá é de área, é elevada a 2, então a altura tem que ser elevada a 2 também. E aí é só resolver. Ó, a mesma fração do livro. 64 sobre 16, h ao quadrado e h menos 6 ao quadrado. Eu elevar tudo ao quadrado assim, ou elevar só a parte de cima e a parte de baixo separada, é a mesma coisa. E aí, na hora que resolve aqui, ó, a gente vai resolver, elevar esse ao quadrado aqui, né? E resolvendo tudo. Primeiro que o 64 dividido por 16 dá 4. O h menos 6 ao quadrado passa para cá multiplicando. E a gente tem essa expressão aqui. Aí essa expressão tem uma equação só, tem resolução, e ela não vai cair numa equação de segundo grau, tá? Ou vai?
Não, vai cair numa equação de segundo grau. E quando a gente resolver essa equação de segundo grau, a gente vai achar que a altura pode medir 12 ou 4. 12 ou 4. Mas espera aí, o Hzão é a altura da pirâmide maior. Como é que vai medir 4, a altura da pirâmide maior, se só a distância dessa base para essa aqui é 6? Não tem como. Como que o Hzão, que é tudo, vai medir 4, se só a distância entre essas bases é 6? Então essa resposta de 4 não serve. E aí a resposta de 6 aqui é a que serve para... A de 12 é o que serve para a gente, né? Que a altura da pirâmide maior é 12. Para quem não puder ver a aula dessa semana, né? Semana 15, que vai do dia 23 do 5 até o 27 do 5. Lembrando que essa data é só uma referência à frequência de quais datas valem, né? Então, para quem tiver autorizado pelo IFTM a ficar em casa por motivo de Covid, né? Aí vocês vão fazer para mim o exercício 1148, 1149 e 1150, tá? E aí vocês façam, entregam aqui na sala virtual mesmo. Lembrando que é só para quem está autorizado e a gente tem uma lista de quais alunos estão autorizados, tá bom? Bom, no mais é isso. Bons estudos para todos. Qualquer dúvida vocês me perguntem na sala de aula, tá bom?